Olá, tudo bem? Continuando algumas reflexões aqui no canal. Hoje eu queria falar com você sobre a criação e a forma como a gente consegue conectar todas as coisas. Na medida que eu fui trabalhando aqui no canal, aos poucos eu tenho começado a estruturar isso como uma espécie de rotina, de disciplina, né, de método. Eu falo tanto sobre isso aqui. E apesar dos vídeos eles terem sempre um tanto de espontaneidade, né? Porque isso já foi uma coisa que eu instaurei para minha própria vida, de sempre que dar uma aula, buscar ser o mais autêntico na forma como eu expresso algumas coisas, por conta de um artificialismo que me toma fácil quando eu começo a trabalhar com inúmeros conceitos e inúmeras visões, né, inúmeras comparações. Isso tem um pouco de fundamento, mas também acaba nos engessando um pouco. Eu vou explicar um pouco sobre isso e, por consequência, trabalhar um pouco a ideia da inspiração. Por quê? Por que é importante isso? Veja bem, quando Aristóteles ele escreve os seus livros, e ele explica também isso na metafísica, né? Que a investigação filosófica vai começar pela imitação, ou melhor, imitação não, pela bus busca da opinião dos sábios. Essa busca pela opinião dos sábios nada mais é do que encontrar em cada um deles, daqueles que mais se destacaram, e a gente sabe que eles se destacaram pelos frutos que eles geraram, né? Isso a gente tem certeza, né? De que se destacaram. E buscar essa opinião como algo que é válido de ser considerado. Para um exemplo simples aqui, né? Tem, por exemplo, o Ayrton Senna ele se destacou no automobilismo. E eu não conheço nada, assim, conheço muito pouco, né, do Ayrton Senna, mas sei que ele tinha, pelo que pouco que eu já vi ele falar, uma mentalidade de performance muito rígida, muito dedicada, muito direcionada, assim como se uma pessoa que tem fome, né, de vencer, né, algo nesse sentido. É uma fome mesmo, assim, a pessoa ela direciona tanto a sua atenção, se dedica tanto a essa performance que isso vira uma necessidade física, né? Ele vive para buscar uma performance mais adequada, uma performance mais calibrada, vamos dizer assim. E isso tudo é parte de um processo de construção, né? E mais, se eu fosse buscar sobre a performance, sobre a disciplina, sobre como chegar num nível mais alto, né? Performance é desempenho, né? Tá um pouco de barulho aqui na vizinhança, mas espero que não esteja atrapalhando o vídeo. É, então, esse desempenho, ele seria direcionado, né, a esse desempenho, essa visão do Senna, ele seria uma boa opinião a ser levada em conta no que chega a ser o desempenho. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Ah, existe, claro, as opiniões que nós observamos através dos livros, mas existe também a forma como a vida de uma pessoa que concreta, ou até de um personagem que foi criado, né? Vamos extrapolar um pouco, ela se desenvolve e, ao se desenvolver, nos mostra as consequências reais daquela forma de pensar, daquele estilo de pensamento. Aí há duas coisas que nós precisamos pensar: se a pessoa realmente vivia aquilo que pregava, certo? E se, ao viver aquilo que pregava, ela executava com a maestria necessária, né? Muitas vezes a gente fala de algo, busca viver aquilo, mas não consegue executar com clareza. Então, uma vez que todas essas coisas fossem examinadas, eu teria como bater o martelo, né? Eu teria como decidir e dizer que sim, isso é positivo, ou não, isso não é positivo, isso não é interessante para o nosso desenvolvimento. Mas o fato é que quando a gente... Deu uma ajeitada aqui, ficou meio torta. Quando a gente busca desenvolver algo, quando a gente busca
a resposta para algo nunca vai estar numa via específica. A gente vai sempre precisar comparar uma série de visões e não só compará-las, mas também aplicá-las. E eu fui percebendo ao longo dos anos que, à medida que eu ia dando aula, eu não passava desse processo de comparar as coisas e, bom, é isso mesmo, legal, né? Tem essa visão de tal filósofo, tem essa outra visão de tal outro filósofo, aquele outro pensa dessa forma. E não conseguia tomar uma decisão, né? Bom, até então nenhum problema. No processo de investigação a gente vai colocar essas opiniões em voga e trabalhá-las, destrinchá-las até que a gente busque ou tenha como um objetivo mais claro o que a gente quer alcançar. Da mesma forma que se eu vou então pegando esses elementos ou essas pessoas e vou comparando-as, eu tenho, de certa forma, já uma resultante, né, do que advém da comparação dessas pessoas. Mas ok, isso por si só não é o suficiente para aqueles que vão criar, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com tudo isso é que por mais que a gente vá investigando, 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 a realidade ou a verdade, ela não se importa tanto com as nossas investigações. A realidade, ela é ou não é. A verdade, ela é ou não é. Ou seja, a verdade, ela é algo concreto e ao qual provavelmente a gente nunca vai alcançar, porque faz parte da condição humana, né? Mas o que eu quero trazer com isso é que não necessariamente a gente precisa fazer essa investigação para se chegar à verdade, né? É um ponto meio polêmico. E que às vezes a gente investiga sem o fruto que a gente busca, que no caso é a sabedoria. Não necessariamente a gente vai conseguir alcançar quando a gente estiver investigando, mas a única garantia que a gente tem, né, a garantia maior que a gente pode ter de alcançar algo é através da investigação e da comparação desses elementos. Mas, no que tange às obras de arte, precisamos efetivamente realizar uma ação. E essa ação é a criação. E no processo de criação, muitas coisas entram em atividade, né? E daí eu poderia perguntá-los, de onde vem a inspiração do artista? Cada um vai responder uma coisa muito diferente, de acordo com suas experiências, de acordo com aquilo que já vivenciou, o que ouviu alguém dizer e tal, 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 tal. Enquanto conceito, essa ideia de inspiração e da percepção de elementos mais superiores, ele advém de Platão quanto o mundo das ideias, o mundo dos princípios, né, onde as coisas possuem uma realidade por elas mesmas e não são simplesmente representações ou acidentes, né, de algumas coisas, né, ou qualidades de outras coisas, mas sim possuem princípios por elas mesmas. À medida em que eu vou alcançando esses princípios, eu vou também observando eles com mais clareza e vou também, hipoteticamente, conseguindo falar sobre eles com mais clareza. Por que hipoteticamente? Porque, em geral, o que acontece é que quanto mais a gente sobe no, no entendimento, né, no desenvolvimento da nossa sabedoria, vamos dizer assim, no entendimento desse mundo das ideias, menos nós estamos qualificados para comunicar, para expressar aquilo que nós estamos observando. Porque também é menos comunicável, menos expressível isso tudo. Então, o que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa desenvolver um tanto de arte. Por quê? O artista é aquele que é capaz de concretizar o que é sensível, o que é invisível. Ou seja, de tornar perceptível aquilo que é
uma ideia, né? Porque a arte é o espelho do invisível. E por ser esse espelho do invisível que a gente consegue, observando, vislumbrando a arte, contemplar uma ideia bela, que está carregada de sabedoria. Tudo isso que eu falei agora para dizer que a investigação por ela mesma ela não consegue alcançar o que viria a ser uma inspiração ou até mesmo a própria sabedoria. Por mais que eu fique ali comparando os livros, a realidade ou a verdade, ela não pode estar nesses livros, porque do contrário ela estaria limitada, certo? Partes da verdade podem estar lá e nós podemos compreendê-las através dessas investigações. Mas o que faz a ponte da melhor maneira é justamente o processo artístico. Por quê? Não porque eu esteja puxando, né, a brasa para minha sardinha, né, para minha seara aqui, mas porque é da natureza artística tornar o que é sutil concreto, para que nós possamos perceber com mais clareza aquilo que estava apenas como ideias flutuantes. E isso não se trata, não advém de um processo simplesmente mental, mas sim da percepção de certas realidades. Muitas das vezes a gente se passa por uma situação na rua, né, que nos é inspirador, né, ou que nos coloca para refletir sobre algo. E na reflexão sobre algo disso, a gente acaba por ter algumas inspirações. O processo de se inspirar, o processo de estar sempre inspirado, ele passa pela investigação, mas ele vai necessitar de um pouco daquilo que em Hugo de São Vito a gente vai falar sobre a meditação, sobre a contemplação, sobre a reflexão. No fim das contas, o processo criativo é um processo de contemplação. E a inspiração do artista nasce da contemplação das ideias estéticas. Ideias estéticas, eu estou colocando isso como não como um conjunto de conceitos e de regras que se deve seguir, não, pelo contrário, mas sim de elementos, de intuições, de evidências que pulam na nossa frente quando nos deparamos com elas em processos de meditação. Meditação como uma busca também por uma resposta, por uma ideia profunda. Faz parte da construção de uma investigação que não é mais só nos livros, mas agora uma investigação interior, né? Como eu falei no último vídeo que eu coloquei aqui sobre o de São Vito, a gente só conhece aquilo que está fora porque de alguma maneira aquilo está dentro da nossa alma. E por estar aquilo dentro da nossa alma, a gente consegue perceber. Então, a natureza, de alguma forma, ela espelha o universo e a nossa própria alma, porque são constituídas das mesmas origens, ou da mesma... Eu queria dizer matéria, mas aí pode ficar um pouco ambíguo, mas é da mesma qualidade, é da mesma... do mesmo tipo, do mesmo pai, vamos dizer assim. Então, assim, chegar à sabedoria é um processo que necessita de muito... É um processo que necessita de contemplação. Mas a contemplação, ela é como uma espécie de prêmio, né, que a gente vai adquirindo quando a gente desenvolve a meditação, desenvolve a reflexão, né, e desenvolve essa investigação. Porque, do contrário, se for somente pelo nosso próprio esforço, as coisas ficam muito difíceis. Então, quando investigamos, nós estamos nos fazendo uma espécie de cotação, né, de cotejamento, assim, da opinião dos sábios para saber o que eles estão nos trazendo. E ao fazer isso, a gente consegue então perceber, olha, quais são as melhores opiniões nesse sentido. E a gente começa a trabalhar aquilo dialeticamente, né? Ainda preciso fazer um vídeo sobre dialética, né? Não tem nada sobre isso aqui no canal. Mas a gente vai trabalhando isso dialeticamente
para que a gente possa depois, com a nossa experiência, chegar a um estado de contemplação, né? Eu acho difícil pensar na contemplação simplesmente com o processo investigativo mental. Sempre eu acabo associando a contemplação a uma experiência que eu já tive. Talvez mais por uma questão pessoal, assim, de experiência pessoal, né? Mas do contrário, eu acho que seja assim possível você ter essas experiências contemplativas sendo como parte do processo investigativo, tá? São elementos que vamos desenvolvendo e que a gente vai aos poucos atribuindo eles, né? Integrando eles à nossa forma, né? À nossa personalidade. E assim como a gente aprende uma técnica específica para, sei lá, cortar, deixa eu ver aqui, sei cortar cebolas, cortar madeiras, plásticos, pedras, né? Também a gente aprende uma técnica para o estudo, né? Do tipo, sabe quando a gente está desenvolvendo uma técnica, a gente vai meio que fazendo um esforço absurdo, né? Para lembrar de todos os passos. Depois de algum tempo, né? Sei lá, um mês fazendo isso, aquilo já é algo natural, adquirido como um hábito. Então a técnica ela vai se incorporando à nossa natureza, né? A nossa personalidade e se transforma em um hábito. Esse hábito, essa técnica, ela pode ser desenvolvida em níveis mais profundos, de maneira que a gente vai pensando mais corretamente. Mas isso não é um processo assim rápido, é um processo que já demora mais tempo. É um processo que, em sua construção, em sua concepção, ele vai necessitando de mais confrontos com a realidade. Porque eu falei aqui mais ou menos um pouco do desenvolvimento de um pensar, de uma reflexão por si mesmo, né? E olha a chuva. E esse pensar por si mesmo, ele vai fazer com que a gente precise contestar as nossas próprias crenças. E não é um processo fácil, né? Tanto em questões emocionais, de orgulho, né? De uma certa vaidade que a gente possui, mas também porque a gente não possui assim um passo a passo próprio para isso. E a gente vai meio que perdido nesse processo. Mas faz parte disso aí, né? Então, da onde vai nascer a inspiração do artista nesse processo todo? Tudo advém de um mundo, né? Um mundo ideal. O mundo, o que o Platão chamou de mundo das ideias, mundo dos princípios, né? Das origens, enfim. Então, o processo criativo do artista, ele nasce, ou ele começa, quando o artista consegue visualizar esse mundo por alguns instantes que seja. E através disso ele tem uma sacada, vamos dizer assim, uma ideia, um, 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 uma tese inicial, vamos dizer assim, um mote. Percebendo isso, então, esse mote inicial, esse entendimento inicial, o artista então vai começar a fazer com que essa experiência contemplativa dele se concretize aos poucos e vá então alcançando meios de ser transmitida no dia a dia, no não exatamente no dia a dia, mas também no dia a dia, porque a sua vida acaba se tornando um reflexo disso, mas também nas suas obras que ele vai criando, né? Como ele vai passando isso, como ele vai transmitindo isso para as suas obras. Ao passo que também ele pode se deparar com elementos do cotidiano que vão falando sobre isso para ele.
E através dessa experiência contemplativa no cotidiano, que eu já tinha falado aqui com vocês, ele vai então tecendo suas considerações sobre a realidade, vai escrevendo ou vai gerando alguma manifestação em relação a isso, um sentimento em relação a isso, tá bem? Acho que se eu fosse explicar aqui com mais detalhes, ia alongar muito tempo do vídeo, eu não estou querendo fazer isso hoje, tá? Então, vamos ficando por aqui. Caso você tenha interesse em refletir sobre essas coisas, eu estou formando um clube do livro que vai falar sobre esses assuntos, sobre esses livros, sobre esses processos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like. Qualquer coisa, deixa algum comentário nos comentários. E se inscreva no canal. Até mais. Tchau, tchau.